Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado. E, do contrário de muitas outras questões que eu tenho feito no canal, ela trata só sobre isso. Mas ela é uma questão também que ela não é de graça. Ela é uma questão que vai cair num sistema linear de duas equações e duas incógnitas que a gente vai precisar resolver, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês daqui a um minutinho. Eu dividi esse vídeo primeiro na leitura do enunciado e interpretação. Por que é que eu estou falando que isso é movimento uniformemente variado? Vou fazer o levantamento e a montagem desse exercício e depois a gente vai fazer os cálculos. Tá combinado? Então vamos ver como é que funciona essa questão. Ela diz o seguinte: um móvel desloca-se em linha reta com aceleração constante. Sua velocidade no instante t igual a zero é não nula. Entre t igual a zero e t1 igual a 5 segundos, o móvel percorre 100 metros. Entre t1 igual a 5 segundos e t2 igual a 8 segundos, o móvel percorre 100 metros adicionais. Qual das alternativas abaixo representa corretamente, com algarismos até a primeira casa decimal, o módulo da aceleração desse móvel? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ele foi muito legal com a gente, porque ele não é obrigado a dizer que ele está andando em linha reta e nem que tem aceleração constante. Outra coisa muito importante que está grifado é ele falar que a velocidade inicial é não nula. Eu não tenho a velocidade inicial, eu não sei quanto que ela vai. E o que eu indico para todo mundo sempre é sempre fazer o desenho. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou a nossa trajetória retilínea, que ele já afirmou isso para nós. Coloquei a orientação positiva da trajetória. Coloquei aqui no instante t igual a 0 segundos, até t igual a 5 segundos, a distância que ele percorreu, que ele me deu no enunciado, e a variação de tempo é de 5 segundos. Coloquei ainda nessa posição, como origem dos espaços, o espaço inicial igual a zero. Eu coloquei o espaço inicial igual a zero para facilitar nossas contas. Você vai ver na hora de fazer as contas como que vai facilitar. A velocidade inicial, como ele disse no enunciado, você não tem. Ah, professor, mas é importante eu colocar o que eu não tenho? Óbvio, claro que é. E às vezes é tão importante quanto o que você tem. Você vai ver por quê. Então, no espaço final desse primeiro trecho, ele andou 100 metros, a posição é de 100 metros, já que a inicial é zero, e a velocidade V1 no instante T1, eu também não sei. Montando agora o segundo trecho, ele disse que andou mais 100 metros adicionais. Então, no instante T2 igual a 8 segundos, ele vai estar na posição de 200 metros. E a velocidade 2 eu continuo sem saber. Ora, o que eu não tenho nesse exercício, já que eu já sei que o movimento é retilíneo uniformemente variado? Eu não tenho a velocidade inicial e não tenho a aceleração. Professor, mas por que isso é importante? Isso é importante porque quando você verificar as suas equações, você vai ver aqui, ó, você tem a posição final, você tem a posição inicial, você não tem a velocidade inicial, você tem o tempo, não tem a aceleração e você tem o tempo. Então você tem duas incógnitas nessa equação. Se você pegar a equação de velocidade, olha o que vai acontecer. Você não tem a velocidade final, você não tem a inicial e não tem a aceleração. Você tem três incógnitas nessa equação. Você só tem o tempo. E se você pegar a equação de Torricelli, acontece a mesma coisa, porque você não tem a aceleração, não tem a velocidade inicial e nem a final. Só tem a variação de espaço. Conclusão que a gente chega. A equação que você tem mais dados que você poderia utilizar é a equação de espaço. E olha que aqui você não tem duas incógnitas. Lá na matemática, o que é que isso significa? Significa que isso cai dentro de um sistema e você vai precisar de duas equações. E como ele te deu dois trechos, dará para a gente montar duas equações. Ah, professor, mas por que é que eu não posso usar as outras duas? Porque você tem três incógnitas. Você precisaria de três equações e ficaria muito mais complexo. Bora lá para ver como é que faz? Então eu já sei que eu vou usar a primeira equação, que é a equação horária dos espaços, que é essa primeira, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu já vou substituir diretos os dados. Para qual intervalo? Para o trecho 1, ok? Então, no trecho 1, qual que é o meu espaço final? O meu espaço final é 100 metros. Qual que é o meu espaço inicial? É 0. Viu por que eu coloquei o espaço inicial igual a 0 metros? Ah, poderia ter colocado igual a 10. Só que ele ia entrar nas contas aqui e ia ficar mais complexo um pouquinho, tá bom? Mais a velocidade inicial, que eu também não tenho.
vezes o tempo de 5 segundos, mais a aceleração, que eu também não tenho. Novamente o tempo, que é de 5 segundos, ao quadrado, sobre 2. A partir daqui, eu só vou ajeitar a equação, tá combinado? Vai ficar 100 igual a 5v0 mais 25 sobre 2a. Nesse ponto aqui, eu vou multiplicar minha equação inteira por 2. Mas por que, professor? Porque eu vou trabalhar com números melhores. Olha só como é que vai ficar. 100 vezes 2, 200. 5 vezes 2, 10, V0. Mais 25 vezes 2 dá 50, dividido por 2 dá 25A. Eu vou isolar o V0. Você ainda não vai entender por quê, mas não tem importância. Só acompanha aí, depois a gente briga. Se ficar ruim, você fala. Depois nos comentários. Combinado? Isolando, então, vai ficar 200 menos 25A igual a 10V0. Nesse ponto aqui, eu vou simplificar a equação toda por 10. Então, vai ficar 200 dividido por 10 dá 20. 25 dividido por 10 dá 2,5. E 10 dividido por 10 dá 1. Então, vai ficar V0 é igual a 20 menos 2,5A. Aqui eu tenho a minha primeira equação, tá certo? Eu preciso de duas, então bora para a próxima. Na próxima, eu vou pegar todo o intervalo 1, 2. O início vai ser aqui no t igual a 0 e o final vai ser no t2 igual a 8 segundos. Combinado? Então vamos ver como é que fica? O espaço final é 200, igual. Qual que é o espaço inicial? Novamente é 0. Mais a velocidade inicial eu não tenho. O tempo agora é 8 segundos. Mais a aceleração eu não tenho. O tempo, 8 ao quadrado, sobre 2. Igual eu fiz lá na primeira parte, agora eu só vou ajeitar a equação. Então vai ficar 200 é igual a 8V0 mais 64 sobre 2. Nesse ponto aqui, eu já vou simplificar aqui, ó, 64 por 2 dá 32. E igual eu fiz na equação de cima, eu vou isolar o V0. Então vai ficar 200 menos 32A igual a 8V0. Eu consigo simplificar a equação toda por 8? Consigo, não consigo? Olha como é que vai ficar. 200 dividido por 8 vai dar 25. 32 dividido por 8 dá 4. E 8 dividido por 8 dá 1. Então, reescrevendo novamente a equação, vai ficar assim, ó, que V0 vai ser igual a 25 menos 4A. Aqui está a nossa segunda equação. Aí você fala assim, professor, mas o que é que você vai fazer com essas duas equações agora? Você vai entender. Eu não posso dizer que V0 é igual a V0? Eu posso, não posso? No primeiro V0, eu vou substituir a primeira equação, que é 20 menos 2,5A. No segundo V0, eu vou colocar a segunda equação, que é 25 menos 4A. Ajeitando aqui, eu vou colocar os A's todos do lado esquerdo e os números do lado direito. Então, vai ficar menos 2,5A mais 4A vai ser igual a 25 menos 20. Menos 2,5 mais 4 dá 1,5A, positivo. E 25 menos 20 dá 5. O meu A, então, vai ser 5 sobre 1,5. 5 dividido por 1,5 vai dar 3,3. O quê? Metros por segundo ao quadrado. Professor, é muita conta para eu fazer numa questão de múltipla escolha na primeira fase de um vestibular. Eu concordo. Mas se a gente já está treinando aqui, isso vai facilitar e você vai poder desconfiar já quando você não tiver nem a aceleração nem a velocidade inicial. Então, você já vai cair a ficha, já vai montar a equação, as duas equações, fazer o sisteminha e pronto, você tem a sua resposta. Tá certo? Então, é para isso que a gente treina. Combinado? Vamos ver qual alternativa que dá? Então, a alternativa correta é a letra B, de bola. Gente, eu quero trazer aqui para vocês alguns links que é do Facebook e do Instagram, onde eu estou colocando os slides dessas questões. Não está completo, mas em breve eu vou conseguir colocar todos os slides lá. Tá feito? Gente, eu quero agradecer demais a todo mundo que já se inscreveu no canal. Quero agradecer a quem chegou até aqui. E se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá feito? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo exercício. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.